Você já sentiu como se uma força invisível estivesse tentando te paralisar? Como se mesmo orando, algo tentasse calar sua voz, sufocar sua fé, congelar sua esperança? Muitos vivem batalhas silenciosas todos os dias, no coração, na mente, nas decisões. Mas o que poucos entendem é que essas lutas são espirituais e só podem ser vencidas com armas espirituais. Jesus na cruz nos deixou muito mais do que um sacrifício. Ele nos deixou um mapa de guerra, uma sequência de declarações que não foram ditas por acaso. Cada palavra dita ali, entre a dor e a eternidade, foi um grito de vitória camuflado em compaixão. Um código celestial para quem deseja resistir ao mal e se aproximar do reino dos céus. Neste vídeo, você vai descobrir como as 7 palavras de Jesus se transformam em 7 chaves de autoridade para que sua oração tenha poder real. Não se trata de repetir frases bonitas, mas de aprender a orar com entendimento, sabendo quem você é em Deus e qual o território que Satanás jamais poderá tocar. E se você acha que isso é só teoria, te desafio a assistir até o fim. Sua vida de oração nunca mais será a mesma. Batish Podjo. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa se levantar espiritualmente. Frase destaque do vídeo. Na cruz, Jesus não só morreu, ele ensinou como vencer o inimigo. Escreva essa frase nos comentários como uma declaração de fé e resistência. Quem escreve, se posiciona. Quem se posiciona, já começou a vencer. Poucos momentos na história carregam tanto peso quanto o instante em que Jesus, pregado numa cruz, ensanguentado e ofegante, escolhe dizer: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele não gritou por justiça, não amaldiçoou seus algozes, nem pediu por socorro. Ele orou e perdoou. Isso não foi fraqueza, isso foi autoridade espiritual em sua forma mais pura. O perdão ali não era uma escolha emocional, era uma decisão celestial que rasgava as trevas. A crucificação foi brutal. As mãos de Jesus dilaceradas, o corpo ferido, a cabeça coroada com espinhos. E mesmo assim, entre a dor e a humilhação, ele liberou a palavra mais poderosa contra Satanás: perdão. Quando você perdoa, você quebra correntes invisíveis que o inimigo usa para manter sua alma prisioneira. O perdão é uma arma espiritual, silenciosa, mas devastadora. Por isso Jesus começou por ela. Ele sabia, o reino das trevas treme diante de um coração que se recusa a guardar mágoas. Agora pense comigo, quantas vezes a gente ora pedindo libertação, cura, bênção, mas carrega no coração a mágoa, o ressentimento, o rancor escondido. E o que muitos não percebem é que o perdão não é um favor para o outro, é um presente que você dá a si mesmo. É a chave que abre o céu sobre a sua vida. Quando Jesus liberou o perdão ali na cruz, ele estava nos mostrando o primeiro passo para vencer qualquer batalha espiritual: limpar o coração. Você quer aprender a orar contra Satanás? Comece perdoando. Perdoe quem te traiu, quem te feriu, quem te abandonou. Isso não significa aceitar o erro, mas escolher não ser mais escravo da dor. E se você sente que não consegue, peça ao Espírito Santo. Ele é o consolo, a força e o sopro de compaixão quando tudo em nós quer vingança. Lembre-se, Jesus não perdoou porque era fácil. Ele perdoou porque sabia que o perdão era a ponte entre a cruz e o trono. Essa é a essência do amor de Deus. Um amor que não guarda registro do mal, que não se vinga, que não desiste de amar mesmo sendo rejeitado. A oração mais forte que você pode fazer hoje talvez não seja um grito contra o diabo, mas um sussurro sincero: Pai, ajuda-me a perdoar. E sabe o que acontece quando você libera perdão? Satanás perde território. Ele não consegue habitar em corações limpos. Ele se alimenta de ódio, de raiva, de mágoa. E quando encontra alguém que ora com o coração leve, ele bate em retirada. Perdoar é uma decisão espiritual que muda atmosferas, restaura destinos e aproxima você da presença de Deus.
porque onde há perdão, há liberdade. E onde há liberdade, o Espírito Santo tem espaço para agir. O perdão de Jesus na cruz não foi um ato isolado. Foi um modelo, um ensino, uma chave espiritual deixada nas mãos de quem deseja vencer. E talvez, justamente por isso, esse tenha sido o primeiro ensinamento. Sem perdão, não há comunhão com Deus. Sem perdão, não há paz. Sem perdão, não há vitória. E é aqui que começa a nossa jornada, rumo à verdadeira oração com autoridade. Está pronto para o próximo passo. A cena é tão chocante quanto bela. 3 cruzes, 3 destinos. No centro, Jesus. À sua volta, 2 criminosos. Um se une ao escárnio da multidão. O outro, reconhecendo sua própria culpa, faz um pedido simples, quase sussurrado. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E então, Jesus responde com uma promessa que ecoa até hoje nos corações cansados. Hoje estarás comigo no paraíso. Não houve tempo para rituais, boas obras ou reconciliações. Só houve fé. E isso bastou. Esse momento revela uma verdade que confunde os padrões humanos. A salvação não é conquistada, é recebida pela fé, não por mérito. Pela graça, não por esforço. O ladrão não teve tempo de corrigir seu passado, mas teve humildade para reconhecer quem estava ao seu lado. E isso mudou tudo. Ele não encontrou apenas misericórdia, ele encontrou destino. Foi da cruz direto para o reino dos céus. Isso é escandaloso para a lógica humana, mas absolutamente coerente com o amor de Deus. Quantas pessoas vivem presas ao peso do ainda não sou digno? Não fiz o suficiente, Deus não me perdoaria. Esse segundo dizer de Jesus é um soco na arrogância do mérito e um abraço na alma arrependida. Ele ensina que a fé sincera, mesmo no último instante, tem poder para redesenhar o destino eterno. É como se Jesus dissesse: se você me reconhecer como Salvador, mesmo no fim, ainda há paraíso para você. E sabe o que isso tem a ver com guerra espiritual? Tudo, porque Satanás é o acusador. Ele vive soprando mentiras como: você não presta, Deus já te abandonou, não tem mais volta para você. E então vem Jesus da cruz e diz: hoje mesmo estarás comigo. Isso desarma o inferno, isso rasga as vozes da culpa, isso cala a condenação. Orar com autoridade é orar com essa consciência. Você não ora como um condenado implorando, mas como um filho acolhido que crê. Se você quer vencer espiritualmente, precisa aprender a orar com base na fé, não na culpa. Precisa entrar na presença de Deus com convicção, não com medo. O ladrão da cruz nos ensina que não é tarde demais, que basta um gesto de confiança, uma palavra simples, um olhar sincero para Jesus, e o céu se abre, o paraíso se aproxima, a eternidade muda de rota, tudo porque houve fé. E por mais improvável que pareça, aquele criminoso foi o primeiro a ouvir da boca de Jesus a certeza do paraíso. E isso deveria nos fazer pensar: será que não estamos complicando demais o que é simples? Será que não estamos colocando filtros humanos naquilo que é puro e direto? A fé verdadeira é aquela que reconhece Jesus mesmo quando tudo parece perdido. E quem faz isso é salvo. Jesus não prometeu um lugar melhor. Ele prometeu a sua presença, comigo no paraíso. O maior presente da salvação não é o céu em si, é estar com Ele. É viver eternamente na presença do amor, da graça, da vida plena. Isso começa agora, quando você crê de verdade. Quando sua oração não é um ato mecânico, mas uma conversa sincera com aquele que pode transformar tudo. E se tudo pode mudar com uma simples fé, o que será que Jesus dirá na próxima palavra? No meio do cenário mais cruel da humanidade, a crucificação, Jesus interrompe o silêncio da dor com um gesto que parece pequeno, mas carrega um oceano de significado. Ele olha para sua mãe Maria e para o discípulo João e diz:
Mulher, eis aí o teu filho, eis aí tua mãe. Parece uma simples troca de cuidado entre familiares, mas na verdade, ali está revelado um dos segredos mais profundos do coração de Deus. A importância da família, da comunhão, da responsabilidade afetiva mesmo em meio ao sofrimento. Jesus estava pendurado numa cruz, o corpo sangrando, o peso do pecado do mundo sobre seus ombros, a humilhação diante de todos. E ainda assim, ele não se esqueceu de cuidar dos seus. Isso é amor que transcende a dor. Isso é compaixão que supera o ego. Jesus não estava preocupado com si mesmo. Ele estava preocupado com quem ficaria, com quem amava, com quem precisava de proteção, de cuidado, de abrigo emocional. Isso é o retrato da humanidade de Cristo e também da sua divindade. Quantas vezes, nos nossos próprios sofrimentos, a tendência é se isolar, se fechar, deixar de lado quem está ao nosso redor. Mas Jesus nos mostra o contrário, que mesmo nas maiores batalhas, o amor precisa continuar sendo expresso, que a oração verdadeira envolve também intercessão, zelo, empatia. Orar com autoridade contra Satanás também é proteger quem Deus nos confiou. É assumir a responsabilidade espiritual por nossa casa, por nossos vínculos, por aqueles que caminham conosco. Aqui também há um recado para a igreja. João e Maria não eram mãe e filho, mas Jesus os uniu como família espiritual. Ele estava ali fundando algo novo, uma comunidade baseada no amor e no cuidado mútuo. Uma família que não é unida pelo sangue natural, mas pelo sangue da cruz. E isso nos chama a atenção. Você não está sozinho. Mesmo que sua família biológica tenha falhado, Deus sempre pode restaurar relacionamentos e levantar pessoas para te apoiar como irmãos e irmãs na fé. Esse momento na cruz nos ensina que cuidar é uma expressão de fé, que amar é uma arma contra o egoísmo que Satanás tanto cultiva, que honrar os vínculos, mesmo em meio à dor, é um ato de resistência espiritual. Jesus estava entregando sua vida, mas antes disso, entregou sua mãe aos cuidados de alguém confiável. Isso mostra que, para Deus, nada é pequeno demais. Seu sofrimento não é desculpa para negligenciar o amor. E talvez, nesse exato momento, alguém esteja orando por libertação enquanto ignora seu lar, sua esposa, seu filho, seu irmão. Mas Deus está dizendo: antes de batalhar contra o inferno, cuide daquilo que eu te confiei. Esse cuidado não precisa ser perfeito, só precisa ser real. Um abraço, um gesto, uma palavra de segurança. Essas coisas constroem fortalezas contra o mal, porque onde há amor, o inimigo encontra barreiras. Esse ensinamento nos chama à ação. Quem você precisa proteger com oração hoje? Quem está perto de você, sofrendo calado? Não espere estar bem para amar. Jesus, mesmo despedaçado, amou. Mesmo machucado, cuidou. E se ele fez isso na cruz, você pode fazer no meio do caos. Orar é também cuidar. E cuidar é também guerrear espiritualmente. Porque antes de olhar para o céu, Jesus olhou para sua mãe. E isso nos prepara para algo ainda mais profundo que estava por vir. Essa talvez seja a frase mais desconcertante dita por Jesus na cruz. O mesmo que curou, que multiplicou pães, que chamou Deus de Pai com tanta intimidade, agora grita com a alma rasgada: Deus meu, por que me desamparaste? Essa não é apenas uma pergunta, é um eco da dor mais profunda que alguém pode sentir. A sensação de estar sozinho, até mesmo diante de Deus. E é aqui que tocamos o ponto mais humano e mais misterioso do sofrimento de Cristo. Jesus experimentou o que muitos de nós sentem nos vales escuros da vida. Aquele silêncio angustiante, como se o céu tivesse fechado, como se as orações não passassem do teto. Mas o que precisamos entender é que ele não estava desesperado, ele estava se identificando. Ao assumir os nossos pecados, ele assumiu também o nosso distanciamento. O abismo entre Deus e o homem caiu sobre os ombros de Cristo, e por um breve momento, a presença que sempre o acompanhava pareceu se retirar.
É nesse instante que o inferno achou que tinha vencido. O filho clamando por um pai em silêncio parecia derrota, mas na verdade ali estava a maior prova de amor. Jesus suportou o abandono para que nós nunca mais fôssemos abandonados. Ele foi separado para que pudéssemos ser aproximados. E mesmo sentindo a ausência, ele não negou a fé. Ele ainda o chamou de meu Deus. Isso é fé crua, fé que grita, fé que continua mesmo sem respostas. Talvez você esteja vivendo esse tipo de momento agora, orando e sentindo como se Deus não estivesse ouvindo, sentindo-se acusado, indigno, esquecido. E Satanás adora esse terreno. Ele semeia dúvidas, mentiras, desânimo. Mas Jesus nos mostra que até no momento mais sombrio é possível continuar chamando por Deus, não com palavras rebuscadas, mas com a alma nua. É ali que a oração se torna resistência. É ali que o inferno treme. Orar com autoridade não significa sentir sempre a presença de Deus. Significa continuar orando mesmo quando você não sente nada. Jesus não teve medo de expor sua dor. Ele chorou, gritou, sentiu na pele o peso do nosso pecado. E é por isso que hoje ele intercede por nós com compaixão. Ele sabe o que é sofrer, sabe o que é se sentir sozinho e sabe como nos restaurar. E aqui está o segredo espiritual. A presença de Deus não depende do que sentimos, mas do que Ele prometeu. E Ele prometeu estar conosco todos os dias, mesmo no silêncio, mesmo no vale, mesmo na cruz. Essa frase de Jesus não é fraqueza, é profundidade. É Ele mergulhando até o fundo da alma humana para resgatar aquilo que Satanás tentou afogar, a confiança. Quando você ora dizendo Deus meu, mesmo sem entender o porquê da dor, você está vencendo. Está afirmando que apesar de tudo, Deus ainda é Deus. E isso é poderoso. Isso é fé que resiste. Fé que move o céu mesmo quando a terra treme. Fé que Satanás não consegue quebrar. Porque logo depois do grito, vem a entrega. E é para lá que estamos caminhando. Entre todas as palavras de Jesus na cruz, há uma que soa tão simples que muitos passam por ela sem perceber sua profundidade. Tenho sede. Mas essa frase curta carrega uma das verdades mais poderosas do Evangelho. Jesus era plenamente Deus, mas também era plenamente homem. Ele sangrou, chorou, se cansou. E agora, no auge da dor, ele tem sede. Sede de água, sim, mas também sede de cumprimento, de sentido, de missão encerrada. A sede é uma das necessidades mais básicas do corpo humano. E Jesus, mesmo sendo o próprio Verbo de Deus, sentiu isso. Isso nos ensina que a dor de Cristo foi real. O sofrimento foi físico e a cruz não foi simbólica, foi brutalmente humana. E ao dizer tenho sede, ele estava nos lembrando que sabe o que é ser fraco, que entende nossas limitações, nossas dores, nossos corpos exaustos. Ele não se distanciou da nossa realidade, ele se inseriu nela por completo. Mas essa sede vai além do físico. Jesus estava cumprindo profecias, inclusive essa, escrita em Salmos 69, 21. Na minha sede me deram vinagre para beber. Ou seja, até sua sede foi profetizada. Isso mostra que nada na cruz foi acidental. Cada detalhe fazia parte de um plano maior. Jesus tinha sede porque o corpo clamava, mas o espírito também ansiava. Era a sede de ver tudo consumado, a sede de ver o pecado derrotado, a sede de completar a missão que o Pai lhe entregou. E aqui, mais uma vez, vemos a oração como um ato profundo de entrega. Quando você reconhece suas sedes, suas limitações, seus vazios e não tenta esconder isso de Deus, você se aproxima mais ainda dele. Jesus não disfarçou sua dor, ele verbalizou. E há poder em reconhecer a própria fragilidade diante do Senhor. Satanás quer que a gente esconda, mas Jesus nos ensina a confessar: tenho sede, Senhor. Quantas vezes você sente sede da alma e tenta preencher com coisas erradas, com distrações, com vícios, com pessoas?
Mas a única água que mata a sede de verdade vem do Espírito Santo. E é isso que Jesus prometeu à mulher samaritana: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O mesmo que agora está com sede na cruz é aquele que sacia a sede do mundo inteiro. Que paradoxo! Que revelação! Essa frase é também um convite para orar com autenticidade. Esqueça as fórmulas, esqueça a aparência. Diga a Deus onde dói, onde falta, onde você está sedento. Ele não rejeita a sinceridade. Pelo contrário, é nesse lugar que o céu toca a terra. Oração não é performance, é encontro. E Jesus, com sede, nos ensina que Deus ouve até os gemidos do cansaço. Ele responde até os pedidos mais simples, desde que sejam verdadeiros. E talvez nesse momento o Espírito Santo esteja te perguntando: qual é a sua sede hoje? Sede de paz, de cura, de sentido, de perdão, de presença, seja qual for, leve até a cruz. Jesus sabe exatamente como é precisar e sabe como saciar. A oração mais poderosa às vezes começa com um simples Senhor, eu preciso. Porque depois da sede vem a resposta. E ela está mais próxima do que imaginamos. 3 palavras, um grito, um selo. Está consumado. Não foi um sussurro de derrota, nem um desabafo de quem desistiu. Foi um brado de vitória, como quem atravessa a linha de chegada depois de uma longa corrida, com o corpo exausto, mas o espírito triunfante. Jesus não apenas sobreviveu à cruz, ele a venceu. Ele concluiu. Ele encerrou a obra que começou antes mesmo do tempo existir. Essa declaração não foi apenas para os que estavam ao pé da cruz. Foi para o céu, a terra e o inferno ouvirem. Foi um decreto espiritual. A dívida do pecado foi paga. A justiça foi satisfeita. A reconciliação entre Deus e o homem foi restaurada. Tudo o que era necessário para que fôssemos livres foi feito. Nenhum centímetro da missão ficou incompleto. Nenhum detalhe foi esquecido. Jesus encerrou o plano de redenção com excelência divina. Agora pare e pense. Quantas vezes a gente começa algo e não termina? Quantas promessas a gente faz e deixa pelo caminho? Quantos propósitos morrem pela metade? Jesus nos ensina na cruz que a verdadeira autoridade espiritual está em concluir, em permanecer até o fim, em não abandonar o propósito mesmo quando a dor aperta. Orar com poder é também viver com foco. É resistir quando tudo grita desista, mas a alma responde, está consumado. E tem mais. Essa frase é uma afronta direta ao diabo. Desde o Éden, Satanás vinha tentando impedir esse momento. Ele tentou matar a promessa em Moisés, em Davi, em José, em tantos outros. Tentou seduzir Jesus no deserto. Tentou calá-lo pelas ameaças dos fariseus. Mas nada funcionou. E agora, na cruz, diante de todos, o Filho de Deus levanta a voz e declara: acabou, venci, cumpri. Isso desarma o inferno, isso muda a história. Muita gente pensa que guerra espiritual é só grito, jejum, vigília. Tudo isso tem valor. Mas às vezes, a maior guerra é terminar o que Deus te chamou para fazer. É ser fiel no pouco, é manter a fé quando os aplausos acabam, é seguir mesmo sangrando. Jesus nos mostra que a cruz não foi o fim, foi a assinatura final de um contrato eterno. E esse contrato diz: você agora tem acesso livre à presença do Pai. Sabe o que isso significa para a sua vida prática? Que você não precisa viver tentando provar algo para Deus. Você não precisa pagar pelos seus erros com culpa ou perfeição. Está consumado, está feito, está quitado. E orar com essa consciência muda tudo. Porque agora você ora como alguém que já tem vitória, não como quem está tentando conquistá-la. A oração se torna gratidão, se torna confiança, se torna alinhamento com aquilo que já foi liberado. E se hoje você sente que está no meio de um processo, lembre-se, a dor de agora não é o fim. Se Cristo completou, você também pode completar. E quando você se levanta todos os dias dizendo, eu vou até o fim, você já está orando contra as forças que querem te parar.
Porque perseverar é uma forma silenciosa de dizer ao inferno: não vai ser hoje que eu desisto. Está consumado não é o fim da história, é o começo de uma nova eternidade. Depois de tudo, depois da dor, do abandono, da sede, da cruz, depois de dizer que tudo estava consumado, Jesus faz sua última declaração. E curiosamente, não é um pedido, é uma entrega. Ele olha para o céu, mesmo ferido, exausto, ensanguentado, e diz com paz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isso não é rendição ao sofrimento, é rendição à soberania. É a confiança absoluta de quem sabe que mesmo morrendo está seguro nos braços do Pai. Essa é a oração mais pura e mais poderosa que um ser humano pode fazer: entregar-se, não por desistência, mas por fé. Jesus não estava sendo derrotado, ele estava concluindo sua missão e voltando para casa. Essa entrega foi voluntária. Ele mesmo disse antes: ninguém tira a minha vida, eu a dou. E agora, no fim de tudo, ele mostra que o controle nunca saiu de suas mãos, ou melhor, das mãos do Pai. É aqui que muitos de nós tropeçam, porque a gente ora, jejua, resiste, mas tem dificuldade de entregar. A gente quer controlar tudo, o tempo, o resultado, a resposta. Mas a verdadeira vitória espiritual acontece quando você ora e diz: Senhor, faça do teu jeito, eu confio. E isso não é passividade, é maturidade, é a certeza de que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando você não entende o que está vendo. Orar com autoridade é orar com confiança. É saber que suas palavras não são lançadas ao vento, mas são recebidas por um Pai que cuida, que guarda, que guia. Satanás tenta nos convencer de que se soltarmos o controle, tudo vai desmoronar. Mas Jesus, na cruz, mostra que a maior força está justamente em se entregar. Porque quando a sua vida está nas mãos de Deus, nenhuma força do inferno pode tocá-la. E essa entrega não precisa esperar o fim da vida. Você pode fazer isso hoje, agora. Entregar o medo, a culpa, os planos, os relacionamentos, os traumas, as decisões. Dizer: Pai, nas tuas mãos está o meu espírito, e também a minha história, meu futuro, meus sonhos. Isso muda tudo, porque quando você entrega, Deus assume. Quando você solta, Ele segura. Quando você confia, Ele age. Essa última frase de Jesus é a coroação de tudo o que Ele viveu. Ele começou orando pelo perdão dos outros e terminou confiando tudo ao Pai. Isso é oração com autoridade. Isso é guerra espiritual de verdade, porque o diabo perde o controle quando você se recusa a viver no medo. Ele perde força quando você para de tentar fazer tudo sozinho. Ele é vencido quando você decide que, aconteça o que acontecer, sua alma está segura em Deus. E essa entrega final de Cristo não terminou na cruz. Ela abriu o caminho para que a presença de Deus nunca mais fosse distante. Rasgou o véu, trocou a culpa pela graça, fechou o inferno e escancarou o céu. E hoje, você tem esse mesmo direito. Orar com confiança, entregar tudo, descansar, confiar. Porque não há lugar mais seguro do que as mãos do Pai. E quando sua oração termina com entrega, ela começa a gerar ressurreição. A sexta-feira trouxe a dor, a cruz, as palavras finais. Mas o sábado trouxe o silêncio. Entre a morte de Jesus e a ressurreição, o céu pareceu calado. Nenhum milagre, nenhuma aparição. Apenas luto, confusão e uma espera angustiante. E esse dia no meio é muitas vezes o retrato da nossa vida. Já vivemos o trauma, mas ainda não vemos a resposta. Já oramos, já choramos, já entregamos, mas parece que Deus está em silêncio. O sábado representa a espera, o intervalo entre o está consumado e o ele vive. É aquele período onde parece que nada está acontecendo, mas o céu está trabalhando em silêncio. Quando você ora com fé, mas não vê mudança. Quando você jejua, mas não sente. Quando você confia, mas o cenário não muda. É aí que a guerra espiritual atinge seu auge.
quando o inimigo tenta usar o silêncio como prova de ausência. Mas a ausência de som não significa a ausência de Deus. Jesus, mesmo morto fisicamente, estava vencendo no mundo espiritual. A Bíblia diz que ele desceu às regiões mais profundas, pregou aos espíritos em prisão e tomou as chaves do inferno e da morte. Ou seja, no sábado do silêncio, Jesus estava em guerra por nós. Quando você não vê, ele está agindo. Quando tudo parece parado, o reino está se movendo. A oração, mesmo sem resposta imediata, nunca é em vão. Se hoje você está vivendo o sábado da alma, não desista. Mantenha sua fé. Lembre-se, o silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. É prova de maturidade espiritual continuar crendo mesmo sem sentir. Satanás tenta te convencer de que tudo acabou, mas Deus está apenas esperando o momento certo para o domingo chegar. O silêncio é uma escola, um teste e também um altar, porque o louvor no silêncio tem peso de ouro. Se Jesus passou pelo silêncio, você também pode, porque depois do sábado sempre vem a manhã do terceiro dia. E então o terceiro dia chegou, a pedra foi removida, o túmulo estava vazio. As mulheres correram, os discípulos duvidaram, os anjos anunciaram: ele não está aqui, ele ressuscitou. A ressurreição não é apenas o final feliz da história, é a prova eterna de que o mal não tem a palavra final. É o grito de vitória que ecoa até hoje e confirma: a oração de entrega foi respondida e o plano de salvação está completo. A ressurreição é o selo do reino dos céus sobre tudo que Jesus declarou na cruz. Ela é o amém de Deus ao está consumado de Cristo. É a assinatura do Pai dizendo: eu recebi o sacrifício e agora todos têm acesso à vida eterna. E se ele ressuscitou, nós também podemos nos levantar. Se ele venceu a morte, nós podemos vencer o pecado, a culpa, a vergonha, o medo. Orar com autoridade é orar debaixo dessa verdade. A guerra já está vencida. O diabo não teme crentes barulhentos. Ele teme crentes convictos, que oram com base na ressurreição, que não pedem a vitória como se estivessem em desvantagem, mas que se posicionam como filhos do Deus que já triunfou. E a ressurreição nos lembra disso. A oração é poderosa porque o Deus que a ouve venceu tudo. Venceu o inferno, venceu a cruz, venceu a morte. E agora vive em você. Você não está lutando para conquistar, está lutando para manter aquilo que já foi conquistado por Jesus. A ressurreição é o marco da nova criação. E cada vez que você ora, crendo nesse poder, o céu se manifesta e o inferno recua. Você não ora para ser salvo, você ora porque foi salvo. E isso muda tudo. A oração não é mais clamor de desespero, é celebração de vitória. Então, se levante. Olhe para a cruz, olhe para o túmulo vazio e diga com ousadia: se ele venceu, eu também vencerei. Você percebeu? Cada palavra de Jesus na cruz não foi apenas uma expressão de dor, mas uma chave, uma estratégia divina para vencer batalhas que nem sempre se veem com os olhos, mas se sentem na alma. Jesus não apenas morreu por nós, ele nos ensinou a vencer com ele. Cada frase foi uma lição de autoridade, compaixão, fé, entrega. Ele não deixou um manual teórico, ele viveu tudo o que pregou. E isso muda tudo. Agora, a pergunta é: o que você vai fazer com isso? Vai apenas admirar essas palavras? Ou vai colocá-las em prática? Porque orar contra Satanás não é usar fórmulas mágicas. É viver com a consciência de que a cruz já te deu acesso, liberdade, poder. A verdadeira oração nasce de uma vida alinhada com o céu. Uma vida que decide perdoar, crer, cuidar, confiar, mesmo quando tudo diz o contrário. Quais dessas palavras mais falaram com você? Em qual delas Deus te tocou mais fundo? Talvez seja o perdão que você ainda reluta em liberar, ou a fé que precisa ser restaurada. Quem sabe a entrega que você ainda não conseguiu fazer por medo. Olhe para dentro. A cruz não aponta acusação.
Ela revela oportunidades, oportunidades de voltar, de recomeçar, de se posicionar. Porque enquanto houver fôlego, há esperança. E eu te deixo uma pergunta. Você está orando como alguém que teme o inferno, ou como alguém que carrega o céu dentro de si? Essa reflexão é pessoal, profunda e necessária. Não responda com palavras, responda com atitude, com decisão, com posicionamento espiritual. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo que fortaleça sua fé. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessas palavras hoje. Espalhe luz, espalhe verdade, espalhe a cruz.